bomba, simplesmente Itadori vs Sukuna começou. E simplesmente com apenas um soco, e o Itadori conseguiu simplesmente fazer o Sukuna tremer. Realmente, o rei das maldições viu que o Itadori tá completamente diferente. Nós vimos que ele tá com aquela manopla lá desde aquele capítulo que ele apareceu com ela, e parece que tá dando muito boost de força pro Itadori. Fez até mesmo o Sukuna com 4 braços tremer na base. Não tá acreditando em mim? Vem comigo hoje, vamos debater tudo que aconteceu nesse capítulo insano. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dele, deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal Nerd. Nós vamos trazer os capítulos e spoilers o mais rápido possível para vocês. E sem mais enrolação, vamos ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo 244 de Jujutsu Kaisen. Então nós vimos o Itadori e Higurama chegando lá de uma forma muito insana pra cima do Sukuna na sua forma original, entre aspas. Por que o entre aspas? Pra descobrir já já. Mas os caras foi sem medo ir pra cima do Sukuna. Higurama já pega o seu martelo gigantesco pra acabar de uma vez por todas o Sukuna. Mas antes da continuidade a essa luta, simplesmente nós temos o flashback do seu plano tramando se o Satoru Gojo vier a perder. Isso infelizmente por conta do roteiro e muitas outras coisas, para esse plano acontecer, o Satoru Gojo acabou realmente perdendo. Então a gente tá vendo aqui como eles bolaram esse plano para enfrentar o Sukuna no caso de Satoru Gojo perder. E todo mundo aqui tá debatendo como eles fariam isso, já que o Sukuna é extremamente poderoso. Mesmo que ele cansasse contra o Gojo, ele ainda seria o Sukuna. E tinha um fator Kenjaku, que já sabe como eles lidaram com isso, que foi enviando o Takaba e deixando o Yuta escondido, para quando o Takaba acabasse contra o Kenjaku e ele abaixasse sua guarda, o Yuta simplesmente ia vir e arrancar a sua cabeça. E aparentemente esse plano deu certo, já que, entre aspas, o Kenjaku realmente morreu. Porque, entre aspas, nós vimos que Sukuna tinha perdido pro Gojo e no outro capítulo ele venceu. Eu não duvido nada que o Kenjaku tem um plano para sua morte e volte mais forte e muito mais poderoso e acabe matando o Yuta. Eu não duvido nada disso. E o Higurama continua dizendo que eles têm que ter muito cuidado para enfrentar o Sukuna, mesmo se for no X1. Olha o caso da Miwa, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que ela, além de ela não ter uma habilidade muito poderosa, ela mesmo, lá no arco de Shibuya, ela simplesmente conseguiu colocar um voto para si mesma, e ela nunca mais conseguisse segurar a sua espada. Ela fez esse voto quando ela estava enfrentando o Kenjaku. Olha o nível de esperteza dessa garota. O autor conseguiu tirar ela de uma forma muito genial e muito estranha. Mas continuando o capítulo aqui, eles continuam debatendo como se deveriam ir pra cima do Sukuna. E a melhor forma seria realmente a expansão de domínio do Hikugara, já que ela é muito roubada, que é basicamente conseguir confiscar a técnica amaldiçoada do Sukuna. Só que ele tem duas extremamente poderosas, que é a sua expansão de domínio, que é o seu santuário malevolente, e também a expansão do Megumi. Mesmo que ele use o seu tribunal, que é a sua expansão de domínio, e consiga confiscar a expansão de domínio do Sukuna, pode ter a outra. Isso mostrando que mesmo o Sukuna reencarnando no corpo do Megumi, aparentemente ele não está no seu corpo original, pois ainda ele tem as habilidades do Megumi. Já que ele reencarnou, deveria ter somente a expansão dele e suas habilidades, mas aparentemente ele ainda tem as técnicas das 10 sombras, e isso é muito perigoso. E nessa parte aqui, os caras já sabiam que o Kashimo é um baita de um booster, já que só durou um capítulo e meio. O próprio Higurama fala que depois dele ir, ele seria a sua vez. Então ele tem o seu plano de usar o seu tribunal e também usar a sua espada do carrasco, que dizem se ele conseguir acertar o seu adversário é hit kill. Acertou, acabou com o seu adversário. Isso é uma ótima oportunidade de usar contra o Sukuna. E além disso, a sua habilidade de expansão de domínio permite que não tenha violência lá dentro. Então o Sukuna vai ter que passar por todo esse julgamento para acabar fazendo alguma coisa ou expandir o seu domínio. Mas como ele não pode mais expandir o seu domínio, é que o Satoru Gojo tirou isso dele com um vazio imensurável, então já é um ponto a mais para os nossos heróis. O Higurama continua dizendo que sua habilidade não é tão simples assim. Vai ter vários casos lá que tem para julgar o Sukuna. E o Itadori acaba citando 3. Lá na escola, o incidente de Shibuya,
e o que ele tá fazendo com o próprio Megumi. Mas o Grama diz que isso tem que ser na ordem decrescente e depois julgando cada um desses casos até chegar à pena de morte, que aí vai confiscar simplesmente as habilidades de expansão de domínio do Sukuna. E tem que acertar um logo certeiro para o juiz dar essa pena de morte. E ele fala que o caso de Shibuya é extremamente importante, já que lá o Sukuna simplesmente matou mais de 10 mil pessoas. E com certeza, se eles acusarem o Sukuna desse detalhe, eles vão vencer durante o tribunal. Para isso dar certo, eles têm que escolher o caso certo. Mesmo alguns falam que ele poderia acusar esses 1000 anos que massacre que o Sukuna fez, mas o próprio Higurama fala que isso é muito difícil, já que esses casos durante todo esse tempo já transcreveu, já expirou, então isso não seria mais possível. Então eles têm que fazer algo e acertar o caso certeiro, nada mais nada menos que o Yuji dar esse plano e dar essa ideia, que é acusar o Sukuna lá no caso de Shibuya. Como eu disse anteriormente, ele matou mais de 10 mil pessoas, então com certeza ele vai ser condenado à pena de morte. Então eles vão com esse plano pra cima do Sukuna, e até Mimei entra nessa batalha utilizando os seus corvos para distrair o Sukuna. Incrivelmente ele até consegue distrair o Sukuna com seus corvos e tudo mais, para Higurama e Itadori irem pra cima do Sukuna, que inclusive acaba desviando aquele martelo gigantesco do Higurama. E em seguida o Itadori quebra algumas pedras em direção ao Sukuna e dá um baita de um socão nele. Olha o nível do Itadori, o cara nem pensou duas vezes de ir pra cima do Sukuna e dá uma baita de um soco que fez ele tremer. E a gente vê que ele tá com a sua manopla lá, que ajudou ele a amplificar a sua força. Aparentemente foi isso. Isso deixou o Yuji mais confiante ainda, e com isso deu chance pro Higurama simplesmente ativar o seu domínio, prendendo um dos braços do Sukuna para dar tempo. Então ele ativa a sua expansão de domínio chamada Sentença de Suicídio Forçado, acho que é assim que se pronuncia. Então agora vamos ver o julgamento do Sukuna. Só faltou uma Horaga de advogado para se adaptar a esse domínio e defender o seu cliente, que era o Sukuna. Mas como uma Horaga foi de arrasta para cima, nós vamos ver aqui o Sukuna finalmente sendo julgado pelos seus crimes que ele fez contra a humanidade. E é mostrado que quando o Itadori foi condenado pelos seus crimes lá em Shibuya, ele queria fazer meio que uma terceira instância para acusar o Sukuna de todas essas mortes. Higurama topa e o próprio Shikigami também concorda e começa a acusar todo mundo, inclusive o próprio Itadori, falando que ele tinha se declarado culpado, mas o Higurama entra com o papel de advogado e fala que o Itadori é inocente. E o verdadeiro culpado é ele, o rei das maldições, Hyomen Sukuna. Agora, se isso vai dar certo, a gente não sabe, já que a cara do Sukuna tá muito em paz. Eu acho que ele vai conseguir sair desse tribunal enganando o juiz, tendo aquela lábia dele e tudo mais. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, ou ele pode perder sim nesse tribunal, mas acaba perdendo a expansão de domínio do Megumi ou a própria dele, sobrando o Megumi, e aí pela primeira vez a gente possa ver uma expansão de domínio completa do Megumi. Se é claro, ele conseguir recuperar o dano cerebral que ele recebeu lá do vazio imensurável. Se isso acontecer, todos os heróis estarão em graves problemas. Mas e aí, será que os heróis vão conseguir derrotar o Sukuna, ou a gente vai ter um final com a vitória dos vilões? Ou será que o Itadori vai conseguir trocar de corpo com o Megumi e ele ser o receptáculo novamente, já que tem essa habilidade de trocar de corpos? Se isso acontecer, vai ser muito insano, e eu tenho certeza, se isso acontecer, o Itadori pode acabar tirando a sua própria vida para salvar geral. Ou tomara que isso aconteça, que Satoru Gojo volta. Ele vai voltar. Deixa aí nos comentários, galera. Hashtag volta Satoru Gojo. Deixa aí. Eu tenho esperança que vai voltar e vai bater muito no Sukuna ainda. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, da sua análise. Deixe o seu like, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois nós vamos trazer mais conteúdo juntos para vocês. Mais spoilers para vocês. Vou trazer o mais rápido possível para vocês. Então se inscreve aí e deixe as notificações ativadas para você não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!